Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Daniel Ataídes e no dia de hoje vamos trabalhar com uma revisão para o Enem 2016, Ciências da Natureza, disciplina de Biologia. Vamos trabalhar exercícios da prova azul do ano de 2015. Fique ligado e vamos começar. Tudo bem, pessoal? Vamos então dar início à nossa revisão. Neste exercício, nós vamos abordar a fisiologia respiratória. Fisiologia é um assunto que cai com bastante frequência nas provas do Enem. Então, este exercício diz que a hipóxia, ou mal das alturas, consiste na diminuição do oxigênio. Oxigênio, então, o O2, encontrado no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dores de cabeça, tontura, falta de ar, etc., ao praticarem atividade física em altitudes elevadas. Vamos relembrar que as altitudes elevadas, elas são então responsáveis por uma baixa concentração de oxigênio, ou seja, esse ar é conhecido como ar rarefeito, pouca concentração de oxigênio. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada, HbO2. Então, o HbO2, ele se encontra em equilíbrio no sangue. E nós temos uma diminuição nessa concentração em equilíbrio no sangue, conforme diz a nossa relação. Então, Hb, que é a hemoglobina, mais oxigênio, formando então a hemoglobina oxigenada, também conhecida como oxihemoglobina. A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa da queda de pressão parcial do oxigênio. Vamos relembrar que em altas altitudes, aqui, em altas altitudes ou em altitudes elevadas, nós temos então um ar rarefeito. Este ar chega aos alvéolos pulmonares com uma menor concentração do nosso querido oxigênio. Quando nós temos a passagem do oxigênio dos alvéolos para os capilares sanguíneos, isso ocorre com uma menor concentração. Consequentemente, isso nos leva a uma queda nessa pressão parcial do oxigênio. Então, o oxigênio disponível no ar está em menor quantidade. Estando em menor quantidade, eu tenho uma menor passagem desse oxigênio para a corrente sanguínea, tendo uma menor formação de hemoglobina oxigenada, acarretando então nessa hipóxia ou o famoso mal-estar das alturas. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Daniel, estamos de volta aqui para mais uma revisão do Enem. Então, neste exercício, nós vamos abordar o conceito de poluição. Poluição está dentro de ecologia. Ecologia é um conceito ou um conteúdo que cai com bastante frequência nas provas do Enem. Então vamos lá. A indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento dos tecidos. O escurecimento das águas dos rios causado pelos despejos desses corantes pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo que ocorre é O ou A. Bom, vamos lá então analisar as alternativas. Eutrofização. Errado. Por que não é eutrofização? Porque o lançamento de corantes denota o lançamento de compostos químicos. E estes compostos químicos não são orgânicos. Para que ocorra o processo de eutrofização, eu preciso que ocorra então o lançamento de matéria orgânica. Poderia ser esgoto doméstico, por exemplo, ou o lançamento de dejetos de frigoríficos, abatedouros e etc. Letra B, proliferação de algas. Também é alternativa incorreta. Por quê? A proliferação de algas ocorre quando eu tenho um aporte de matéria orgânica. Isso estaria ligado efetivamente ao processo de eutrofização. Inibição da fotossíntese. Esta é a nossa alternativa correta. Vamos lembrar que a fotossíntese é um processo que ocorre com presença de luz. E o que ocorre nesse ambiente aquático com o lançamento dos corantes? O escurecimento das águas. Tendo então o escurecimento das algas, as algas, principalmente de fundo desses rios, não conseguem receber luminosidade. Não recebendo luminosidade, o processo de fotossíntese fica inibido, ele não ocorre.
Consequentemente, nós não temos a produção de oxigênio para esse ambiente aquático, acarretando na morte da vida aquática. Então, terminando de analisar as alternativas, alternativa D, fotodegradação da matéria orgânica. Isso não ocorre também porque, repito, nós não temos o lançamento de matéria orgânica, nós temos o lançamento de corantes, aumento na quantidade de gases dissolvidos. Pelo contrário, se eu não tenho fotossíntese ocorrendo, eu tenho uma diminuição na quantidade de gases dissolvidos, principalmente em se tratando de oxigênio e em se tratando de CO2. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma revisão. Neste exercício, nós vamos abordar a questão da genética, para ser mais específico, alterações ou mutações cromossômicas. As alterações cromossômicas, elas estão ligadas à alteração na forma, na estrutura ou no número de cromossomos. Então vamos lá. A cariotipagem é um método que analisa as células de um indivíduo para determinar o seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica em sequência dos pares de cromossomos e permite identificar um indivíduo normal. Esse indivíduo normal da espécie humana, ele apresenta 46 cromossomos, XX se for do sexo feminino, ou 46 cromossomos, XY se ele for do sexo masculino, ou com alguma alteração cromossômica. Qualquer alteração nesse número de cromossomos, seja para mais, seja para menos, ela é identificável pelo processo de cariotipagem, tá ok? Então vamos lá. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino com alterações morfológicas e comprometimento cognitivo verificou que ela apresentava uma fórmula cariotípica de 47XX mais 18. O que significa isso? Esse indivíduo tem um cromossomo a mais do que os indivíduos normais. Ele é do sexo masculino, como o próprio exercício já afirma. Ele é do sexo masculino. E ele é mais 18. Esse mais 18 significa que ele tem um cromossomo a mais no 18º par de cromossomos. No processo de cariotipagem, nós fazemos um sequenciamento dos pares de cromossomos, desde o cromossomo 1 até o cromossomo 23. O 23º par de cromossomos são representados pelos cromossomos sexuais, XX ou XY. Do 1 ao 22, nós temos os cromossomos denominados cromossomos autossômicos. Então vamos lá. A comanda diz: a alteração cromossômica da criança pode ser classificada como. Observem que eu tenho uma alteração no número de cromossomos. 47 indivíduo com anomalia, 46 indivíduo sem anomalia. Então, nós temos uma alteração no número de cromossomos. Fato esse que nos leva a descartar duas afirmativas. Afirmativa A, estrutural do tipo deleção. Afirmativa D, estrutural do tipo duplicação. Não é uma alteração cromossômica estrutural, é uma alteração cromossômica numérica. Nós temos três afirmativas que podem ser assinaladas. Numérica do tipo euploídica, numérica do tipo poliploídica, ou então numérica do tipo aneuploídica. Esta é a alternativa correta. Por quê? Porque quando eu falo de euploidia, eu falo no pacote genômico de um indivíduo. Eu falo no indivíduo ser haploide ou ser diploide. No caso da espécie humana, nós somos diploides. Então, o nosso número diploide é de 46 cromossomos. Se nós sofrêssemos uma euploidia, nós teríamos uma redução desse 46 para 23, ou então um acréscimo desse 46 para 69 cromossomos. Então, nós poderíamos ser, ao invés de ser 2N, sermos haploide, N, com 23 cromossomos, ou então sermos triploides, 3N, tendo 69 cromossomos. Ou então nós poderíamos ainda sofrer um processo de poliploidia. Poliploidia é quando o indivíduo ele é 4N, ok? Não é o nosso caso, nós somos, repito, indivíduos diploides, 2Ns. Esse indivíduo, mesmo tendo a alteração de um cromossomo a mais, ele não deixa de ser diploide. Por quê? Porque ele sofre uma trissomia.
ele tem o acréscimo de apenas um cromossomo. Tendo o acréscimo de apenas um cromossomo, ele sofre, então, um processo biológico chamado de aneuploidia. Ele pode, então, levar à nulissomia, quando ele perde um par completo de cromossomos. Então, ao invés de ser 46, ele vai ser 44, né? Ao invés de ser 46, ele vai ser 44. Na nulissomia, ele perde um par completo. Na monossomia, ele perde um cromossomo. Ao invés de ser 46, ele vai ser 45. E na trissomia, ele ganha um cromossomo, ou seja, ele vai ficar com 47 cromossomos. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.